Atos capítulo 1, a partir do versículo 6. Esse texto que fala sobre a ascensão do Senhor Jesus. Diz assim: Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Este Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Amém. Irmãos, um dilema que a gente não sei nem se é dilema, né? Mas é algo que virou um costume nosso na igreja, é entendermos que nós precisamos, com uma certa frequência, inclusive, de cursos e treinamento evangelísticos. Não sei quantos de vocês já ouviram falar, ou já disseram que gostariam de ter, ou sentiram falta por não encontrar. E é bom, o treinamento formal, irmãos, em toda a área, é bom. É bom, o treinamento formal é bom. Por exemplo, quando você cria filhos apenas porque você entende que é pai e que é mãe, e por isso vai criá-los, é uma coisa. Quando você se dedica a compreender a criança em cada uma de suas fases, quando você se dedica a conhecer o modo como ela se comporta em cada momento de sua vida, como uma criança de 9, 10, 11, 12 anos, no geral, se comporta, como é que os adolescentes geralmente pensam. Quando você é treinado nisso, é claro que faz melhor. É óbvio, isso é inevitável. A gente vai dizer assim: não, pastor, mas quem cria um filho sem nenhum tipo de instrução formal, sem nunca se preocupar com nada, sem nunca conversar com outras pessoas sobre isso, sem nunca ler nada sobre o assunto, vai ter uma criação mal, uma criação ruim? Não necessariamente. Não necessariamente. Mas vai ser uma criação mais difícil. Vai ser muito mais difícil. Seria algo mais ou menos como se você fosse viajar 200 quilômetros numa pista asfaltada, sem nenhum buraco, na Europa, viu? Totalmente asfaltada, sem buraco. Ou se você fosse viajar 200 quilômetros num terreno de pissarra. Você vai chegar, tanto de uma forma quanto de outra. Mas é claro que na pissarra vai ser muito mais acidentado, vai ser muito mais perigoso, os riscos serão maiores, mas chega. Entendem? Então, se você se esforça, por exemplo, para entender como educar melhor os seus filhos, como ensinar a palavra do Senhor para eles, vai tornar o caminho muito mais fácil. Se você não faz nenhum tipo de esforço desse, vai apenas com a cara e a coragem, sem nenhum tipo de preparo, para mim isso é orgulho. Mas você vai, então certamente você vai chegar também. Vai ser mais difícil o caminho, vai ser mais doloroso, em especial para a criança. Mas vai chegar. Então, o treinamento formal é bom. Mas o que eu quero dizer é que não é o mais importante. Não é o mais necessário. Quando o Senhor Jesus está para ser levado aos céus, os discípulos estavam meio que agoniados, né? O que a gente vai fazer agora? A gente esteve com ele o tempo todo. Quando tinha um demônio que precisava ser expulso e a gente não conseguia, a gente chamava ele e ele vinha. Quando tinha uma pessoa que estava com um problema e a gente não sabia o que dizer, ele resolvia. Até quando vinham cobrar o imposto da gente, não sei se vocês lembram, uma vez foram cobrar o imposto de Pedro e de Jesus, e o Senhor disse assim: Pedro, vá no mar, pesque um peixe, dentro da boca do peixe você vai achar a moeda, pague por você e pague por mim. Entendem? Eles estavam nesse amparo do Senhor. E agora ele está indo embora, agora ele vai para o céu. E a agonia no coração deles, irmãos, é legítima. É legítima.
Isso não tem nem o que discutir. Mas o Senhor diz a eles: olhe, entendam uma coisa, vocês vão receber poder, vai vir sobre vocês o Espírito Santo, e então vocês vão ser minhas testemunhas. Ele inclusive diz a eles: olha, esperem, não saiam de Jerusalém, está no versículo 5, não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. O Senhor diz: olha, vocês têm uma missão muito grande, eu não estarei fisicamente com vocês, mas eu vou mandar um outro Consolador, eu vou mandar o Espírito Santo, eu vou mandar a promessa do Pai. Não se afastem, fiquem em Jerusalém, que vocês vão receber poder para fazer isso. E foi o que aconteceu. Como mostra aqui no capítulo 2, eles estavam reunidos há aproximadamente 10 dias, mais ou menos 120 irmãos, estavam reunidos em uma área grande, orando ao Senhor, quando de repente o Espírito Santo veio sobre eles, ouviu-se o som de um vento, línguas repartidas como de fogo, e eles começaram a falar em línguas que eles não conheciam. E o Espírito Santo os capacitou, irmãos. Depois daquele momento, eles saem pelo mundo, literalmente transtornando o mundo, porque eram pessoas com uma missão, capacitadas, cheias do Espírito Santo, e que não temiam nem pela própria vida. Não adiantava você dizer a eles assim: se você falar de Jesus, eu te mato. Ele está certo. E você já aceitou Jesus? E você conhece a Cristo? Quem é que pode parar uma pessoa, irmãos, com uma missão, cheio do Espírito Santo, e que não tem temor de perder a própria vida? Quem pode parar essa pessoa? Não tem quem possa. Foi isso que aconteceu com esses irmãos. Eles foram inflamados pelo Espírito Santo, e eles estavam cheios do Senhor, e eles simplesmente falavam. Eles falavam, simplesmente isso. É óbvio que eu e você podemos ter treinamento formal? Claro que podemos. É óbvio que podemos. Mas não é o mais importante. Não é. Mesmo quando falamos, irmãos, em algum tipo de treinamento, às vezes as pessoas dizem assim: pastor, por que é que a gente não tem um tipo de treinamento de evangelismo na igreja? Eu não pergunto, viu? Eu não pergunto, eu só penso, eu não pergunto. Eu fico pensando, quando você quer preparar uma massa fresca com molho carbonara, o que é que você faz? Você vai perguntar ao pastor? Entende? Todo mundo não sabe o que fazer, irmãos. O que é que você faz quando você quer fazer um cuscuz marroquino? Você vai no YouTube, você vai no Google, você vai na internet. Você faz 2, 3, 4, 5 vezes até que fica maravilhoso. E você chama os amigos para comer o negócio que você fez, que há uma semana atrás você não sabia, mas agora você sabe muito. Entendem que quando a gente quer, a gente vai atrás. Quando a gente não quer, a gente fica arrumando desculpa. A gente fica dizendo: não, se eu tivesse um treinamento, se a igreja fizesse isso, se fulano fizesse aquilo, se Beltrano fizesse aquilo outro, eu faria. Não faria, irmãos. Não faria. Porque aquilo que eu e você queremos fazer, a gente faz. Em várias coisas, de diversas maneiras. Hoje a informação é muito mais democratizada, é muito mais acessível a todo mundo. Então, sim, se eu e você quisermos, a gente vai aprender. Irmãos, eu não estou dizendo que a gente não possa fazer isso. Não estou dizendo. Os irmãos sabem o quanto eu dou importância ao treinamento formal. Constantemente eu indico livros para os irmãos. A gente já colocou no grupo da igreja, algumas vezes, um curso de pós-graduação em teologia. O nosso irmão Tiago Sintra está fazendo o segundo. Nós nos comprometemos, inclusive, a pagar o curso para alguém que não possa pagar e que queira fazer. E um irmão já conversou comigo sobre isso. Pastor, a igreja pode pagar? Pode. Só tem um negócio. Você tem que chegar no final do curso. Se você não apresentar um certificado, você tem que devolver o dinheiro, todo ele. Entende? Irmãos, nós somos quem mais incentivamos o treinamento formal.
Tiago está fazendo o segundo curso de teologia, Alexandre está matriculado no mestrado de teologia, Danilo está matriculado no mestrado em teologia, Marcelo já terminou uma pós-graduação em teologia. Eu entendo a importância de um treinamento formal, entendo mesmo. O que eu estou querendo dizer é que muitas vezes a gente acha que isso é tudo. Não é, não é. Se nós não formos inflamados e cheios pelo Espírito Santo, não tem treinamento evangelístico, ou seja lá o que for, que te dê motivação para fazer. Não tem. Irmãos, nenhum de nós precisa de treinamento formal para na segunda-feira chegar no trabalho anunciando que o nosso time foi campeão de alguma coisa, da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, de seja lá do que for. Você precisa de algum treinamento para isso, para você chegar no outro dia no trabalho com a camisa do time, que estava lá embolorada não sei quanto tempo, mas agora ela está lavada e bonitinha, e chegar dizendo a todo mundo o que o atacante fez, o que o cara do meio do campo fez. Você viu o que o zagueiro fez naquele momento? Então precisa de treinamento. Por quê? Nós estamos inflamados, o nosso coração está ardendo, o nosso time acabou de dar uma goleada em não sei quem, numa final de campeonato. A gente não precisa de treinamento para isso. A gente só fala. Você já viu alguém falando de um eletrodoméstico que comprou? Há algum tempo atrás, quando surgiram as airfryers, né? Tinha pouca gente elogiando, enaltecendo e contando um para o outro. Você viu pouco vídeo no YouTube dizendo que você pode praticamente fazer tudo com airfryer? Isso é evangelismo. Isso é evangelismo. A pessoa tem um eletrodoméstico, a pessoa tem um time, a pessoa tem um carro, a pessoa tem alguma coisa que ela gosta muito, ela não se contenta, ela fala. Ela simplesmente fala. Quando alguém diz assim, não, eu estava pensando em trocar de celular, e fala isso para você que gosta desse celular, que ama o seu celular, o que é que você faz? Rapaz, esse é maravilhoso. Entendem que isso é evangelismo? Isso acontece, irmãos, quando eu e você conhecemos a Cristo e interagimos com Ele, como a gente conhece e interage com o nosso time. Quantos de nós somos capazes de dizer todos os jogadores do nosso time, incluindo os reservas, mas não conseguimos localizar um livro na Bíblia? Entendem que quando eu e você queremos, quando eu e você estamos motivados, inflamados por isso, a gente simplesmente faz. Irmãos, quantos de nós assistimos campeonatos europeus? Alemão. Não, eu gosto muito do campeonato alemão. Você viu o Borussia Dortmund jogar não sei onde? Entendem? As pessoas sabem de lançamentos de equipamentos eletrônicos que nunca vão chegar no Brasil, que só existem na Europa, na China, no Japão, seja lá onde for. E elas gastam tempo com isso, elas aprendem, porque isso enche o coração delas. É isso que eu e você precisamos. Muito mais do que treinamento formal, precisamos ter o nosso coração cheio do Espírito Santo. Precisamos conhecer ao Senhor muito mais do que a gente conhece a nossa airfryer. Sabia? Muito mais. E nos apaixonarmos, e o amarmos, e sabermos o quanto Ele é bom, o quanto Ele cuida de nós. É isso que nos motiva a falar. Não tem jeito, irmãos, não tem jeito para você treinar uma pessoa para falar sobre alguma coisa que ela não ame. Quem é o melhor vendedor? Aquele que ama o seu produto. Aquele que gosta do seu produto. É o melhor vendedor, não tem jeito. Ele gosta tanto daquilo que você percebe que não é formalismo. Ele não está te oferecendo o produto porque ele está trabalhando. Não é. Você percebe o brilho nos olhos dele. Não é quando uma pessoa vem vender um negócio para você que ela gosta. Às vezes você está numa loja, a pessoa te mostra uma roupa, te mostra um objeto, um equipamento, alguma coisa. Você olha uma coisa, olha outra, e a pessoa faz, olha, esse é bom. Não, esse também é bom. Aí fala as características de um e de outro. Aí o comprador olha para o vendedor e diz assim, mas você acha que tem algum melhor entre esse e esse? E você que gosta muito de um outro, que é o vendedor, diz assim, rapaz, tem um que para mim é insuperável. Aí leva ele em outra prateleira, e aí você não começa a vender mais.
Você começa a evangelizar. Não, esse aqui, olha, aquele é bom por causa disso, mas esse tem essa característica, tem essa. Entende que é completamente diferente, que a pessoa possivelmente, ela pode até não levar nenhum, mas levar aqueles outros dois, ela não vai. Ela não vai mais, porque ela percebeu a paixão que você tem por aquilo que você está apresentando. É isso que eu e você precisamos ter sobre Jesus. Sabe, amá-lo como nosso Senhor, adorá-lo, conhecê-lo, gastar tempo com Ele. E aí sim, quando o Senhor realmente encher o nosso coração, vai ser difícil não falar, irmãos. Vai ser muito difícil, como é difícil não falar de qualquer coisa que a gente goste. De qualquer coisa. Você conhece gente que parece que tem um hiperfoco em determinado assunto? Ele roda, acaba em roupa, acaba em carro, acaba em navio, acaba em viagem, acaba em fotografia, acaba em livro, acaba em teologia, acaba em construção. Não tem gente que é assim? O cara fala de 1000 assuntos, mas você sabe que se você está conversando com ele, vai parar naquele assunto. É o que ele ama. É o que ele ama, não tem jeito. Vai parar ali. É isso que eu e você precisamos. Ser cheios do Espírito Santo. Amar o Senhor com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Então nós vamos falar dele com muito mais naturalidade. Nós vamos atrás de treinamento formal, sem nenhum esforço, sem ninguém obrigar, sem ninguém dizer assim, olha, vai ter um treinamento de evangelismo na igreja no sábado à tarde. Aí você faz, queria tanto ir, mas no sábado à tarde não dá. Eu já tinha acertado de assistir o Gato de Botas, não vai dar. Entende? Quando o Senhor inflamar o nosso coração, quando essas coisas acontecerem, a gente não vai precisar disso. A gente simplesmente vai e faz. Então que o Senhor te abençoe, que o Senhor encha o seu coração com o seu espírito, que o Senhor lhe ampare, que o Senhor o ajude a amá-lo. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Senhor Jesus, nós bendizemos o teu santo nome, te glorificamos e te enaltecemos. Louvado seja o Senhor. Pai, nós não temos conseguido amar ao Senhor da forma devida. Nós somos muito limitados, Pai, muito limitados. Nós temos amado tudo. Nós temos amado filme, comida, diversão, entretenimento. Nós temos amado tudo, mas temos amado pouco ao Senhor. Deus, no nome de Jesus, muda o nosso coração, nos inclina na tua direção, ajuda-nos a te amar, enche-nos com o teu Espírito, Senhor, que possa transbordar em nossa vida, Pai. Que o teu Espírito, Senhor Jesus, possa aquecer o nosso coração, até que ele venha entrar em ebulição, para o louvor do teu santo nome, até que nós não consigamos falar de outra coisa, pensar em outra coisa, senão a tua glória, senão o teu louvor, até que isso transborde, Pai, em palavras pela nossa boca, até que isso apareça nos nossos atos, no nosso comportamento, até que as pessoas, Senhor, possam dizer de nós, como aquela viúva disse de Eliseu, eu vejo que este homem é um santo homem de Deus. Pai, nós precisamos disso, nós precisamos, ensina-nos a amá-lo e a adorá-lo com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Nós te bendizemos no nome de Jesus. Amém.